Sim. E entender só uma questão que o senhor colocou. O senhor disse para nós, da cultura geral brasileira, português é burro. O que é um absurdo. Na verdade, se nós formos considerar historicamente, os portugueses tinham tudo para transformar aqui num país, uma potência extremamente considerável, levando-se em consideração os fatores econômicos, a própria forma de colonização que poderia ter sido melhor. E com tudo isso, Portugal seria um país de uma potência econômica absurda. E até bem pouco tempo atrás era um país de terceiro mundo que, graças à comunidade da União Europeia, acabou fazendo com que Portugal e Espanha tivessem investimentos tais que passassem a ser considerados países de primeiro mundo. Veja só, também é outra coisa bem complicada de analisar. A Inglaterra ganhou com os Estados Unidos? Inicialmente sim, mas logo se tornaram independentes, eles perderam de qualquer maneira. Entende o que eu quero dizer? O Brasil acabar se tornando assim, separado de Portugal, principalmente aqui foi colonizado por pessoas, né, que tinham certo espírito de iniciativa, mas voltando à questão, os portugueses, os governantes portugueses tiveram realmente uma visão muito grande, muito boa, muito inteligente. O próprio rei Dom João VI é uma figura contraditória. Por um lado, ele é mostrado assim como um cara bobão, com aquela beiçola caída, não sei o quê, mas as decisões políticas que ele tomou, só foi o único trono que não foi derrubado por Napoleão. Entendeu? Então, é uma coisa bem discutível. Outro dia eu vi uma piada interessante, né? O português desembarcando e falando comigo: bom, eu vou tomar a sua terra, vou pegar a sua mulher, vou matar, não sei o quê, vou acabar com a sua religião. Pô, e nós? Não, vocês podem contar piadas de português durante os próximos 600 anos. Tem que lembrar também que nesse período Portugal ele estava extremamente endividado e, tipo assim, não digo a totalidade, mas a maioria do ouro das despesas do Brasil para lá foram para a Inglaterra, para a Espanha, para proteger contra, inclusive, invasão napoleônica e tudo mais. Gente, desculpa eu me apoiar aqui, que eu estou dando aula desde as 7h45 hoje. Veja só, na realidade, isso que você falou tem um fundamento grande. Portugal perdeu muita coisa. No século XVI, porque não é nosso objeto, mas eu tenho um mapa interessantíssimo que mostra todo o planeta Terra circundado por territórios portugueses. No século XVI, eles chegaram a ser o império que nunca se põe, como foi a Inglaterra no século XIX, tá? E perderam muita coisa. Dois motivos principais: grande domínio da religião católica sobre os governantes portugueses, com todo respeito à crença, né? Mas as crenças católicas da época atrasaram muito Portugal. Por exemplo, por que Dom Pedro João VI virou rei, já que ele era o segundo filho? Porque a rainha proibiu a vacinação na família. Porque é Deus que decide quem vai morrer, não é o médico. O Dom José, o mais velho, pegou o varíola e morreu. Dom João, que não tinha estudado para ser rei, virou rei. Então, e muitas coisas. Gente, em Portugal tinha mais conventos do que fábricas. Tá? Então, essa predominância e uma visão medieval, tá, acabou provocando, a partir do fim do século XVI, realmente uma decadência portuguesa. Agora, quanto então, assim, individualmente aqui português, não, tem um monte de facilidade de cálculo, o que eles têm é uma lógica um pouco diferente da nossa. Se você lá em Portugal, se chegar para alguém e dizer assim: você sabe onde é que fica a rua tal? Eu sei, eu moro aqui. Não. Isso aconteceu com uma amiga minha, o cara se ofendeu. Eu moro aqui há 30 anos, como é que eu vou saber esses brasileiros? Foi embora. Essa história de que o chefe falou: fechem as saídas, o bandido fugiu pela entrada, não é impossível, mandou fechar a saída. Fechou a saída. Mas ali é a entrada. O engraçado é que ainda tem A lógica deles é um pouco diferente, ok? existe linguagem figurada para eles. Não, não. Aquela história de que antes de 1700 e pouco, para puxar o saco da Inglaterra, os portugueses levaram para a rainha de presente um cacho de banana natural em ouro, é verdade isso? Não, desculpa, eu não sei.
conhecer essa história. Bandeirantes. Vou pesquisar. Bacana, vou pesquisar isso aí. Ok, gente. A partir de 1815, o Brasil, então, o Império Português da época, veja que apesar da decadência de 200 e tantos anos, olha aqui Portugal, ó. Portugal. Timor-Leste, Macau, Goa e outras regiões, Moçambique, Angola, Cabo Verde, por aqui assim, aqui eu não estou lembrado, e Brasil. Tá? Então, esse pedaço aqui, uma pontinha invisível aqui da África e o Brasil se tornaram o Reino Unido, esse resto continua a ser colônia. Tá? Então, o Brasil, em 1815, politicamente, se tornou Reino Unido junto com Portugal e Algarves, que é uma pontinha aqui. Tá? Em 1822, grande transformação política. O Brasil, de quintal, ou melhor dizendo, de Reino Unido, né? Fazia 7 anos que era Reino Unido, se tornou um país independente. Tá? Esse cidadão de nome comprido proclamou a independência. Vocês já pensaram que troço estranho? Por isso que ele inventa tanta teoria da conspiração. Presta atenção. Primeiro, o rei de Portugal ele foi obrigado pelas cortes portuguesas a sair daqui que ele estava de boa, comendo franguinho de leite, tá? Sendo bem tratado, não tinha neve. Tá? Pensa se o rei não vivia bem aqui. E teve que voltar para Portugal. Ao voltar para Portugal, obrigado pela Revolução Portuguesa de 1820, ele disse, ou você volta para proclamar a República, mais ou menos isso, tá? Ele voltou, mas o que ele fez? Nomeou Dom Pedro I príncipe regente. Perceberam que tem de estranho nisso? O que é o regente? É quando o rei vai embora. O rei da França vai sair da França, vai ir na China, nomeia um regente, ele não sabe se vai voltar. Agora, o rei de Portugal não saiu do Império do Reino Unido. Ele saiu de um pedaço do Reino Unido para outro. Então, Dom Pedro era regente do quê? Se isso aqui era um país só. Então, ó, foi a chamada a questão das duas coroas. Eu tinha um rei e um príncipe regente dentro do mesmo reino. Claro que Dom João VI já tinha enxergado, ó, isso aqui vai ficar independente, não tem jeito. Esses doidos de Lisboa não estão vendo o que é isso aqui. Tá? Então, foi a primeira coisa estranha no período da nossa independência. Segunda coisa estranha, o príncipe da metrópole proclamou a independência da colônia. Como isso, gente? Imaginem, comparando, que a independência americana tivesse feito uma guerra, viesse o filho do rei da Inglaterra aqui e dissesse, independência ou morte. Pronto, vocês estão fora da Inglaterra. Cara, foi o que aconteceu no Brasil. Isso é inacreditável na história, mas aconteceu. Claro que não nos cabe explorar todos os meandros e detalhes dessa história, então a gente não acaba hoje, tá ok? Quadro muito bonito, muito bacana, muito contestado também, né? Tivemos 2 imperadores entremeados por uma regência bem confusa, bem agitada politicamente. Em 1889, proclamação da República. Infelizmente, desde o período colonial até aqui, continua a política a ser dominada por uma minoria, a grande maioria dos brasileiros, legalmente afastados da política. Durante todo o Império e durante a colônia, o voto, então, quando isso era censitário. No tempo do Império, para você votar, você tinha que ter uma renda anual de 100 mil réis por ano. Ganhar os 100 mil por ano, você não votava. Para ser candidato a eleitor, tá? Então você votava nos eleitores. Para ser candidato, aliás, para se candidatar a ser vereador municipal ali, você tinha que ter uma renda de 200 mil. Ia subindo, senador, 800 mil réis por ano, ou não pode ser senador. Então isso traz uma concentração de poder político muito grande, que a gente vê resultados até hoje. Tá? A proclamação da República não melhorou muito isso não. Tá? Continuou os antigos senhores de terra, agora nos chamados partidos republicanos, a exercer o seu domínio durante a chamada República Oligárquica. Foi o primeiro período da República. Antes disso, uma curiosidade. Isso aqui é um quadro clássico, esqueci o nome do autor, representando a proclamação da República no Campo de Santana, tá? Atualmente Praça República, no centro do Rio. É um parque grande, bonito,
infestado de mendigo, gatos e cutias, tá? De vez em quando uns craqueiros também, mas não deixa de ser bonito. Naquele tempo era descampado. Um ano depois da proclamação da República, tá? Organizou-se uma tropa em forma no mesmo dispositivo do dia da proclamação. E aí tinha um fotógrafo lá, tirou uma foto. Tá? Há uma pequena diferença então entre o quadro e a foto é mais fidedigna. Eles procuraram botar os mesmos batalhões, os mesmos regimentos nos lugares que estavam um ano antes. Aí veio um cara com uma pequena máquina fotográfica e fotografou a cena. Eu povo sarrista. Bom, desde a proclamação até hoje, a gente teve 6 períodos, são chamados de 6 repúblicas, caracterizadas cada um pela sua Constituição. Eu gosto de dizer, eu falo sempre aos alunos que os políticos brasileiros nunca gostaram de aluno de história. Eles não gostavam de vocês. Por quê? Porque fizeram um monte de Constituição que você tem que estudar. Um aluno inglês, do século XII até hoje, estuda uma Constituição, a Carta de Direitos de João Sem Terra, né? Um estudante americano estuda uma Constituição de 1774 ou 5, tá? 76. Obrigado. 76. Até hoje, 17 emendas, mas é a mesma. Tá? Eles não, tem que estudar 7 Constituições, né? 6 republicanos. Então a chamada 6 repúblicas que eu falo, não é que estou falando como essa figura idílica, né? República Brasileira e República Argentina, não sei o quê. A primeira república, da proclamação até a Revolução de 30, é a primeira república, ou república oligárquica, onde os senhores de terra, agora não mais plantando cana, mas plantando café, realmente controlavam a política e subordinavam os interesses do país aos seus interesses. Quem estuda, por exemplo, um negócio chamado Convênio do Taubaté, foi um tratado, foi um acordo feito, onde o Brasil produzia, no começo do século XX, 16 milhões de sacas de café. O planeta Terra consumia 15 milhões. Todos os bebedores de café do mundo, importando café brasileiro, compravam 15 milhões de sacas. O Brasil produziu 16. O que seria o óbvio a fazer? Seguir as leis do mercado. De cada 16 pés de café, derruba 2, que é para faltar o preço subir. Não, a solução, Convênio de Taubaté, foi o seguinte: o governo vai comprar aqui 1 milhão de sacas que sobra e vai guardar. Com isso, não satura o mercado, o preço não cai. Então, nem o fazendeiro que estava produzindo café mais do que devia produzir ia ter prejuízo, nem o preço ia cair. Entenderam? E de onde vinha esse dinheiro? O governo brasileiro pegava emprestado. Então o Brasil aumentou sua dívida externa por causa da cobiça dos cafeicultores. E como que o povo brasileiro aceitou isso? Não aceitou, não ficou nem sabendo. Era aqueles oligarcas do café que mandavam na política, faziam e desfaziam. Uns poucos jornalistas, estudantes, tomavam conhecimento dessas barbaridades, né? Mas ninguém ia para a rua, não. Ninguém fazia essas loucuras. Então a Primeira República também é chamada de República Oligárquica, né? Oligos quer dizer pouco, né? Arcos, governo. Então era uma república de poucos. Os cafeicultores, que era uma minoria do povo brasileiro, realmente dominaram essa república. Até a Revolução de 30, aliás aqui deveria ser 34, porque em 34 é que saiu a Constituição após a Revolução de 30. Lembrando que isso aqui é a foto de 1930, outubro. No dia 13 de outubro começou a Revolução de 30. Um mês depois foi dado posse de Getúlio Vargas como presidente provisório. Provisório ele foi ficando, nada de convocar eleições, nada de fazer Constituição. Uma coisa importante, ele só foi fazer a Constituição depois que estourou uma revolta. Qual foi o estado que fez essa revolta em 1932 mesmo? São Paulo. São Paulo. E quem mais? Rio Grande do Sul. Sul do Mato Grosso, beleza? Fiquei feliz de ouvir vocês falarem isso. Porque nenhum livro didático lembra que além de São Paulo, o sul do Mato Grosso
se ergueu em revolta contra Getúlio, exigindo a Constituição. E teve batalha. Morreram pessoas aqui no sul do Mato Grosso lutando pela Constituição, principalmente contra os cuiabanos. Uma das pessoas que inclusive esteve na Revolução Constitucionalista de 1930 foi meu avô, que faleceu há pouco mais de 10 anos, com 98 anos. Ele relatava com detalhes a viagem que ele fez de Campo Grande a Ponta Porã para lutar na guerra. Ponta Porã. Nossa, foi a coluna de bronze. Que bacana. Puxa vida. Eu tenho uma outra palestra que fala da Revolução 32 e tem um mapa mostrando com estrelas vermelhas onde morreu gente lutando. E ninguém lembra. Os paulistas então nem sonham. O senhor tem razão, porque é a primeira vez que eu ouço essa informação. E o senhor é interessado em história, eu imagino, pelo que o senhor estava falando. Eu sou do Mato Grosso. Pois é. Então é uma realidade. Pois bem, por conta dessa revolta, o Getúlio, que é um dos homens mais inteligentes que já governou o Brasil, deu uma de mineiro, né? Sabe a história do mineiro que chegou numa sala, estava cheio de inimigo. Aí o compadre, ele vira para ele, compadre, só tem gente do outro partido e estão armados. O que a gente faz? Vamos sair. Nem tão depressa que pareça covardia, nem tão devagar que pareça provocação. Né? O Getúlio enrolou 2 anos depois da Revolução e fez uma Constituição. A mais democrática até então. Confirmou o voto secreto. Pela primeira vez, infelizmente, deixou as mulheres votar. Eu estou brincando. Começo do fim. É igual os índios faziam piada de português, a gente faz piadas, porque as mulheres são muito mais inteligentes que nós homens. A principal demonstração é fazer os idiotas homens pensarem que são mais inteligentes. Mas veja só, voto feminino, voto secreto, direitos trabalhistas, blá blá blá, melhorou muito, mudou. Um cara que mudou esse país, não sou fã dele mesmo, mas o cara que mudou esse país foi Getúlio Vargas, tá? Porém, a República foi muito breve. 3 anos depois, Getúlio deu o golpe do Estado Novo, tá? E implantou a Terceira República, o Estado Novo, ele chamou de Estado Novo. O que foi isso? Usando como justificativa a ameaça de uma revolta comunista, usando um documento falso que dizia que os comunistas estavam preparando para novamente tentar derrubar o Brasil, tomar o poder. Por que as pessoas acreditaram? Em 1927 eles tentaram mesmo, teve a intentona comunista, militares foram mortos dormindo pelos militares também comunistas, né? Enfim, o pessoal acreditou, usando como justificativa um suposto plano, tá? Ele rasgou a Constituição de 34, implantou uma nova e começou um governo ditatorial. Por um lado, o governo ditatorial, havia tortura, havia prisões em massa, havia censura, havia limitações aos direitos das pessoas, por um lado. Por outro lado, o progresso econômico foi o maior experimentado pelo Brasil. O Getúlio Vargas tinha uma visão nacionalista, ele teve uma visão de nacionalizar a economia, de criar indústria siderúrgica. Ele deu uma chave nos americanos, os americanos não queriam que o Brasil fizesse a siderúrgica, tá? Ele, na Segunda Guerra, ele deu uma chave, disse, ó, sem siderúrgica nós não vamos aliar vocês. Vocês acham que o americano está preocupado com os 20 mil homens da febre? Não está. Eles estavam preocupados com o território nordestino para montar uma base, antes que os nazistas tentassem pular da África para cá. Tá? Aí a condição que o Getúlio colocou foi essa: façam aqui uma siderúrgica. Está lá a Volta Redonda, você olha no Google Earth, é uma cidade aquilo lá. Tá? Então, o Getúlio Vargas teve aquela visão: temos que deixar de ser um país agrícola e virar um país industrial. Tá? Porém, um governo ditatorial. Será que ele conseguiria fazer isso se não fosse uma ditadura? Conjecturas, né? Como a gente estava falando aqui. E se, né? Difícil saber. Então, o Estado Novo, governo ditatorial, porém, desde 1930, tá? Quando chegou ao poder, até 1945, quando foi tirado do poder, Getúlio trouxe esse aspecto de progresso econômico muito grande, embora politicamente fosse uma ditadura, né? A chamada Quarta República é o período, então, quando Getúlio saiu, depois voltou a ser presidente eleito, né?
governou 3 anos, suicidou-se, jogou o país numa confusão muito grande, ajudou ao suicídio do Getúlio, ajudou na eleição do candidato do partido dele, foi Juscelino, também trouxe um surto de progresso e de endividamento, né? Juscelino não conseguiu fazer o seu sucessor, tá? O seu rival se elegeu presidente foi o Jânio. O Jânio, o único presidente de Campo Grandense da história, né? Renunciou, entrou o vice, enfim, período de intranquilidade. Bom, eu sou suspeito para falar, mas o problema é que eu estava lá. Quando eu falo determinadas coisas do período do Jânio, você está dizendo que você é militar, você é de direita, você... Peraí. Não ataque a minha pessoa, ataque o meu argumento. Né? Muitas vezes você diz uma coisa, a pessoa, ao invés de atacar o seu argumento, ataca você. Petista. Né? Hã? Petista que é assim. Discutir com o petista, você gosta de jogar xadrez com um pombo. Ele vai derrubar as peças, sujar no tabuleiro e sair de peito sufado dizendo: eu ganhei. Essa salvou. Bom, então foi um período de muita agitação, daria margem para a gente discutir muita coisa eu não ouvi dizer. Eu morava no Rio de Janeiro, meu pai era terceiro sargento, era uma prontidão atrás da outra, era gente malhando panfleto na rua, era gente fazendo fila para comprar 1 quilo de açúcar que faltava. Então eu tenho certeza que esse período do Jango, eu morei no Rio de Janeiro. Não foi essa beleza que falam aí, não. Um governo democrático, maravilhoso, eleito pelo povo, que foi derrubado pelos militares. Não foi. Mas não é o nosso assunto. Tá? Estou falando rapidamente da nossa formação política. Houve, então, em 1964, a tomada do poder pelos militares. Essa foto aqui não é da Revolução, não, viu? 64. Essa foto é em setembro de 63, quando Jango liberou a criação de sindicatos de militares. Não se esqueçam, né, que as Forças Armadas de qualquer país decente tem uma escala de subordinação, que começa no soldado e vai ao presidente da República. Se você cria um sindicato, você tem um comando separado. Em 63, o sindicato de Brasília ficou insatisfeito com a decisão do Congresso, mobilizou cerca de 600 militares, que pegaram armas e veículos dos seus quartéis e cercaram o Congresso. Sargentos e alguns soldados. Isso é que dá você ter indisciplina, você ter que o Jango permitia, né? Então essa foto é dessa época, não é da Revolução de 64. Houve a Revolução em março de 64, 3 anos depois a nova Constituição e a Quinta República, tá? Que até hoje é um assunto polêmico. Alguém que estudou História? Pois é. Você já pensou que quer ser aluno de História na China? 5.000 anos de História? Enquanto na França, enquanto na Europa, Roma ainda não tinha sido fundado, ele já tinha um império. Enquanto no norte da África as pessoas se comunicavam aos gritos, eles tinham um correio. Tá? Então, pensa que é estudar na China. Dizem. Então, muita história. Aí, dizem que o chinês, quando alguém fala da Revolução Francesa, diz: não. Este assunto é muito recente, ainda causa muita polêmica. Pior, hein? Eu li um livro escrito no século XX, descendo o alho da Revolução Francesa. Mas, enfim, por que eu estou comentando isso? Porque esse período é muito recente para se comentar sem paixão. Tá? Eu tenho a minha posição, de vez em quando eu tenho posição diferente, frequentemente suja no tabuleiro, mas é um período complicadíssimo, que teve seus defeitos, porém eu acho que a alternativa era pior. É que nem quando eu olho no espelho de caramba, estou ficando velho para burro, hein? Puxa vida, cada dia as escadas estão mais altas, né? O cadastro é cada vez mais longe, mas enfim, mas ainda é muito melhor que a outra alternativa, concorda? Né? Da mesma forma, ocorreram problemas na Quinta República? Sim, ocorreram, mas foi muito pior, seria a outra alternativa. Permita-me fazer uma parte, mas até o que nós acabamos discutindo aqui amplamente ao longo do curso, que por mais que se diga que é uma ditadura, não houve propriamente uma revolução, algo que fosse
de uma guerra, da mesma forma que se você for comparar com a ditadura chilena de Augusto Pinochet. Sim, teve Muito combate, longe de outros mesmo. conflitos que nós tivemos historicamente, que acabaram promovendo todas essas transformações. Sim, na verdade o único tiro que aconteceu na Revolução de 64 foi lá no Forte Copacabana, e a TV Tupi transmitiu ao vivo, e eu vi General Montanha descer do jipe, entrar no forte, dar um tiro no chão de dia e render todo mundo, sozinho, eu vi a TV ao vivo, eles tinham um estúdio na frente do Forte Copacabana. Mas realmente, no sentido de ter tido guerra, tiroteio, quase teve, e é uma história interessante, mas a gente está com o tempo curtinho, ok? Em 1988, a chamada Nova República, com seus defeitos e qualidades, tá ok? E aí a gente entra no outro tópico, que é da formação cultural. Bom, mas afinal, o que é cultura? Gente, é uma palavra muito ampla, né? Então, são um conjunto assim, de características psicossociais que caracterizam um determinado povo, uma determinada época. É uma definição talvez mais abrangente de cultura. Tá? A cultura porque se você for analisar, é um troço amplo pra caramba. As roupas que determinado povo usa caracteriza a cultura. Eu lembro na Rio 92, eu estava no aeroporto esperando a comitiva da China, que eu ia ajudar a receber. Tá? Não sei o que não está no Guinness, devia estar. Foi a maior reunião de chefes de governo e de Estado da história humana. 111 ao mesmo tempo no Rio de Janeiro. Era tanta gente que o Itamaraty não tinha embaixador para receber todos, que é o que diz o protocolo. O embaixador do mais alto grau recebe. Não, tiver designar um terceiro secretário, que se chamava Antônio Aguiar Patriota, barbudinho, um oficial das Forças Armadas para receber o primeiro-ministro da China. Aí a gente estava esperando. Daqui a pouco chegou uns caras com umas roupas ocidentais, com as camisas coloridas, compridona, calça boca de cima. E, cara, esses caras pararam nos anos 70. Que estranho. Era numa ilha daquelas lá, Tuvalu, Kiribati, um desses países que vão sumir se houver mesmo a subida dos mares. Era moda naquele lugar. E o pessoal de Fiji, diz smoking, gola brilhante, gravata borboleta e sarong. Saia assim, comprida, né? Dignidade. Então, a roupa caracteriza a cultura, a língua, a comida. Então, todos esses aspectos assim, típicos de um determinado povo, numa determinada época, podem ser classificados como cultura. E a cultura brasileira teve 3 culturas principais que ajudaram a formar. Os portugueses. Na verdade, gente, a cultura brasileira é a cultura portuguesa temperada, com influência dos índios, dos africanos e dos imigrantes, principalmente no século XX e certo? 19 e 20. Tá? Tanto assim que nós herdamos do português a língua desde 1759, quando esse cidadão aqui, José Sebastião, esqueci o resto, o Marquês de Pombal, tá? Proibiu o uso de outra língua que não o português nas colônias portuguesas. Tá? Por isso que em Angola se fala português, em Moçambique, em Goa, em Macau, se bem que em Macau é muito pouca gente que fala português, e todos bem velhinhos. Tá? A religião dominante católica, hoje minoria, nos anos 60, 90%, 90 e alguma coisa dos brasileiros eram católicos, hoje está beirando 60 e pouco, cresceu o número de evangélicos, espíritas e sem religião, tá? Porém a influência cristã predominante até hoje. Muita gente diz ser católico, porém se torna evangélico, são só umas diferenças ali de doutrina. A estrutura familiar nuclear nós herdamos dos portugueses, a forma de administração brasileira é uma herança portuguesa, tá? A forma de governo, né, governo parlamentar, representação em 3 níveis, federal, estadual, municipal, isso tudo é herança portuguesa, tá? E também a mania de leis. Isso é coisa típica de Portugal, gostar de leis escritas, né? As principais leis inglesas são consensuais, enquanto que em Portugal só vale o que está escrito. No Brasil a gente herdou isso. Infelizmente nós herdamos dos portugueses também aquela história de achar que lei faz milagre, né? Vamos fazer uma lei aqui limitando o juro em 12% ao ano, bacana, está na nossa Constituição, piada. Na época eu mandei uma carta para a Veja sugerindo, já que fizeram
uma lei, uma item na Constituição limitando o juro em 2%, aproveita e limita a mortalidade infantil, índice de chuva no Nordeste, essas coisas também, tudo na lei, né? Já que dá para fazer mágica. Enfim, o folclore brasileiro, nós herdamos um monte de Portugal, então o português herdou dos celtas, por exemplo, as festas juninas, as festas de São João, na verdade vem das festas de Beltane, dos celtas, daqueles povos nórdicos, né, cultuavam o deus, a deusa, né? Tinha em junho, que era o auge do verão, a festa das fogueiras, o pessoal dançava, bebia e fazia fila e tal. Aí, portugueses mantiveram essas festas, mas agora em homenagem aos santos do mês de junho, a chamada cavalhada, que é uma lembrança das cruzadas, onde então tem um partido cristão e um partido mouro, né, que os mouros sempre perdem, se convertem, tal. O reisado, que é muito interessante, é chamada Folia de Reis, que ainda existe. Eu passei uma vez, que a gente estava com pressa, numa cidade chamada no Alto da Serra, entre o litoral de São Paulo, Caraguatatuba e São José dos Campos, uma cidadezinha que tem ali. Aí eu, cadê a máquina? Pega mais aqui. Tinha um grupo passando de Folia de Reis, os caras com umas fantasias assim, andando e ao mesmo tempo cantando, um troço bacana. Então todas essas manifestações folclóricas a gente herdou dos portugueses, tá? Ó, isso aqui, ó, é a cavalhada, tá? O Partido Vermelho são os mouros, os azuis são os cristãos, assim vai. Isso aqui, ó, reisado em regiões do Nordeste, tá? Muito colorido, herança de Portugal, tá? A culinária, ai meu Deus, o uso do arroz que os portugueses trouxeram da China. Aliás, o monjolo eles trouxeram da China, o balaio, monjolo, aquele troço que vai caindo, enchendo de água e batendo milho, tá? Trouxeram da China, um pilão movido a água, trouxeram da China, e o arroz também, o bacalhau, que era típico da cultura portuguesa, doces complexos, isso é coisa de Portugal também, tá? Muita influência, o bordado, o monjolo, o uso de balaio, tudo aí, eu nem lembrar tinha coisa isso aqui. São coisas que a gente herdou dos portugueses também, além de algumas superstições e costume, né? Desculpe ter posto como superstição, bênção dos mais velhos. Interessante que esses 4 itens, esses 3 itens aqui, entrar e sair pedindo a bênção dos mais velhos, beijar o pão, se o pão caiu no chão, você vai ter que jogar fora, veja que o pão é sagrado. Isso não é costume cristão. Cobrir os espelhos em tempestade, também não. São costumes que os judeus levaram para Portugal, quando eles foram obrigados, né, aquela história. Olha, você tem 3 opções. Opção A, se converte ao cristianismo. Opção B, morre. Opção C, desaparece em Portugal em 1 hora. Né? A maioria optava por se tornar cristão. Então esses hábitos e superstições judaicas foram trazidos para Portugal, né? Eram dos judeus. Foi trazido para nós, herança portuguesa. Herdamos características, o paternalismo, a gente achar que vai ter um rei que vai nos proteger, isso é típico do português que nós herdamos, tá? Desprezo pelo trabalho braçal e técnico. Então, para o português, quem trabalha é coisa de negro, não é coisa de gente boa, tá? Diferente do inglês, esse troço não está vencendo, né? É diferente do inglês que dava aquele valor ao trabalho. O trabalho braçal, o trabalho técnico também, só passou a ser valorizado quando vieram os imigrantes italianos, tá? A admiração pela oratória, fulano, não sabe mexer uma palha, mas fala bem, tá? Isso é coisa de português. Essa estratificação social, tá? Muitas vezes assim disfarçada, mas existe, coisa de português. O sebastianismo, o que quer dizer isso? Em 1578, o rei Dom Sebastião era novinho, tinha 24 anos, era solteiro, não tinha filhos, tá? Como ele estava lutando em nome de Deus, claro que ele não ia morrer. E atacou os mouros na batalha Alcácer-Quibir e sumiu. Os portugueses foram derrotados e o rei desapareceu. Gente, pensa a muvuca, que era uma batalha daquele tempo, com arma branca. Aquela confusão de cavalo, de gente, de poeira, de tripa para um lado e sangue para o outro, tá? Terminou a batalha, aquele monte de cadáver, é claro, o rei deve ter caído, aí um passou, viu aquela coroa, já catou, aí o outro viu,
No fim, aquele monte de cadáveres, enterraram tudo e tacaram fogo, sei lá. O rei sumiu. A partir do sumiço de Dom Sebastião, passou a fazer parte da cultura de Portugal a crença que um dia Dom Sebastião ia voltar. Então a peste negra começava a matar pessoas, apareciam profetas para dizer: Dom Sebastião descerá do céu com um exército de anjos curadores que vai acabar com a doença, creiam em mim. Os nobres começavam a oprimir. Dom Sebastião sairá do mar com um exército encantado que vai acabar com esses nobres e vai distribuir a terra para os pobres. Então essa crença de que vai aparecer um salvador da pátria, que sempre nos cerrou, tá? Haja visto Jânio Quadros, haja visto Collor, Lula. Por que tem muito gaúcho que acredita no separatismo? É o sebastianismo. Se separar do resto vai resolver tudo. Não vai. Tá? Então essa crença de que vai vir um milagreiro, o Brizola, eleito 2 vezes governador do Rio, os cariocas ainda dizem que são espertos. Eu sou carioca, posso falar. Os paulistas não podem. É a herança portuguesa, o sebastianismo, acreditar que, né, vai vir um santo, vai resolver tudo. Escravo. O escravo, a gente vivia numa situação social muito inferior, de não gente, um estado de coisa. Porém, eles tinham mil utilidades, inclusive ajudava a criar o filho do branco. Com isso, a ama de leite, a escrava, que cuidava da criancinha do branco, classe média do Rio, aliás, o sonho de todo branco era conseguir comprar escravo, para pôr o escravo para trabalhar e ele ficar de boa em casa. Né? Transmitia muito ensinamento para esses jovens, tá? O ensinamento que ela teve com seus ancestrais, enfim. Resultado, na nossa cultura, o vocabulário, tá? Observe que tem muitas palavras nasais, né? Demo, moleque, cachimbo, quitute, quitanda, samba. Então, a quantidade de palavras, principalmente nasais, que são herança, principalmente dos dialetos de Urubás, né, de Angola, a musicalidade da língua. Agora, se tu estudares em português falando em Portugal, você vai perceber que não é piada, eles falam assim mesmo. Eu passei uma semana em Portugal e consegui não dar risada nenhuma vez. Mas que é estranho, é. Tá? E eu tomava todo o cuidado para não ofender o pessoal, porque qualquer coisa eles acham que os brasileiros estão sacaneando. Essa a musicalidade da língua, cada língua a gente tem a sua musicalidade. Você ouve um inglês falando, um americano falando, tá? É diferente a musicalidade, o modo como entoa as palavras. O português de Portugal é diferente do nosso, principalmente por causa da influência africana. Tá? A música brasileira é uma herança cultural, essencialmente africana. A culinária, ai meu Deus, só coisa boa, né? Que os africanos ensinaram também. A religião, então, parte da população brasileira cultua religiões que são uma mistura das religiões animistas africanas com o catolicismo romano. E a partir do final do século XIX, começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, 1800 e tanto, 1900 e pouquinho, também influência do espiritismo francês de Allan Kardec. Tá? Então, a Umbanda e suas variantes, então, o aspecto religioso decorrente desse sincretismo, dessa mistura da religião africana, que era uma religião politeísta, né, com o monoteísmo católico. Aspecto animismo, catolicismo, candomblé, a Umbanda, etc, etc. Eu achei interessante uma entrevista, era um programa sobre a religião, sobre religiões afro-brasileiras, e o embaixador de Angola dizendo que ele ficou maravilhado quando ele esteve na Bahia e viu que determinados aspectos, determinados orixás que estavam completamente esquecidos em Angola, ainda eram cultuados no Brasil. É que nem alemão que veio na Oktoberfest lá de Blumenau, que aquilo na Alemanha não tem mais, praticamente. Mas o imigrante conservou. Então, a mesma coisa aconteceu com o descendente africano, conservando aspectos que nos países de origem as
vezes nem existem mais, tá? Uma amostra do panteão, né, do panteão da religião iorubá predominante, né? Lembrando que os orixás originalmente eram representados por pessoas de pele negra, eles eram africanos. Para que os portugueses parassem de perseguir, os escravos começaram a associar, né, o santo africano com o santo brasileiro. Então, eu não estou identificando todos. Então, por exemplo, a Senhora das Águas, né, Iemanjá, associado com Nossa Senhora dos Navegantes, né? Xangô, o Senhor das Pedreiras e Cachoeiras, com São Jerônimo, não sei porquê. Né? Ogum, o Senhor da Guerra, com São Jorge, que é representado com uma espada, uma lança, lutando com um soldado, e assim por diante. Né? O panteão africano é muito bacana. O folclore também tem um secretismo. Então, lendas africanas, como o Negrino Pastoreio, foram importadas e passaram para levar no nosso folclore. Danças como a congada, é interessante, quando eu estava pesquisando para fazer esse trabalho, que eu descobri que a congada, na verdade, foi um trabalho desenvolvido pelos jesuítas a partir de festividades africanas. A dança como o corpo que existe no Nordeste, um sincretismo entre aspectos culturais de danças africanas com danças indígenas. Então veja que o negro teve essa contribuição. Também são consideradas características assim típicas das culturas africanas, o sentimentalismo exagerado, que é uma coisa de brasileiros. Tá? Coisas que a gente vê, poxa, fulano se emocionou, se alegrou, gritou, chorou, ficou triste. Em outros povos, o cara ia ter aquela fleuma, ele olhava, ó céus, morreram todos. Sabe? Quando o Brasil está nesse tipo, então é coisa que a gente herdou muito do africano. Agora, não podemos esquecer uma outra coisa que nós herdamos dos africanos: 358 anos de trabalho escravo. De 1531, quando Martim Afonso de Souza trouxe os primeiros escravos, até 1888, quando a princesa Isabel acabou com a escravidão, foram milhões de homens e mulheres trabalhando de graça. Você não pode esquecer disso. Raramente um livro didático faz referência a isso. Não podemos esquecer. Mas também não vamos cair naquela bobagem, porque você sabe que, com o fim do governo militar, começaram a efervescer umas ideias até um pouco estranhas. Houve um movimento dos anos 90, que era um movimento de reparações já, um barato. Ele dizia o seguinte: olha, os africanos vieram para o Brasil, eles e seus descendentes trabalharam e fizeram uma conta. Tantos milhões de pessoas trabalhando tantas horas por ano, tantos anos de vida, tantos bilhões de dólares. Portanto, cada afrodescendente tem o direito de receber 25 mil dólares de indenização, né? Para reparar esse trabalho gratuito. Tá barato. Movimento Reparações Já. O que vocês acharam? Virei legal, meu. Virei 100% africano. Gente, isso é uma insanidade. Por quê? Pode ser que nos Estados Unidos, até os anos 90, ainda desce, porque não havia miscigenação lá. Hoje há. Eu tenho amigos que moram lá que falam: acabou esse negócio. É indiano casando com loura, é negro casando com paquistanesa, não tem mais, tá? Aquela tá acabando. Isso eu digo, graças a Deus. Mas o Brasil, gente, desde que o português chegou, é miscigenado. Como é que eu fico? Eu vou pagar ou vou receber? Não, vou amigão, pô. 25%. 25% eu vou receber? Aí também minha clássica pergunta: quem paga? Gente, o pessoal de esquerda pensa que o governo fabrica dinheiro do nada. Não é do nada. Tem que ter, o valor tem que ter algum lugar, e vem do imposto. Quem vai pagar? Ah, é o governo. E quem vai dar dinheiro para o governo? Entendeu? Então é uma coisa complicadíssima. Quando a gente começa a mexer com misturar dinheiro com dinheiro, complica. Mas não podemos esquecer e de lembrar com respeito dessas milhares, milhões de pessoas que trabalharam para que o Brasil tivesse a riqueza que chegou a ter. Tá? Nós tivemos também, então, uma influência indígena. Então, eu falei do português, falei do africano, o índio. O nosso vocabulário foi muito enriquecido com palavras de origem indígena, principalmente tupi. Os tupis, como eu disse, antes de chegar ao português, tinham se espalhado sua cultura em muitas regiões do Brasil.
Então, boa parte da língua brasileira vem, muitas e muitas palavras da nossa língua vêm de palavras indígenas, né? Paraguaçu, Iguaçu, né? Água Grande, peteca, que é bater, né? Mandioca, a casa de Mani, que é um personagem lendário, né? Mingau, Mirim, que é pequeno, Tabatinga, Arara, e por aí vai, tá? Nossa culinária, glória aos índios que inventaram o churrasco. É verdade que eles faziam churrasco de gente, mas isso é um detalhe, né? Ok. Gosto não Desde que fosse gente valente, né? Homens que combatessem com valentia, tinha uma grande honra de serem assados. Frequentemente o índio cuidava do sujeito, não, ele está muito magro, muito ferido, vamos cortar, bota umas 2, 3 índias para cuidar dele, dormir com ele para ele ficar bem cuidadinho. Tá gordo, tá bonito? Ok, ó, vai ter uma grande cerimônia, cara, oh, que legal, vem gente de outra tribo, vem, puxa, que honra, obrigado. Tá? Vem gente de outra tribo me ver ser assado, vem, olha que legal. Né? Aí, arrebentava a cabeça do cara, cortava em pedaços de churrasco. Mas enfim, o churrasco é da direção indígena. O feijão, milho, amendoim, tudo isso aqui, gente, veio da cultura indígena para a nossa culinária. Ok? O banho diário, que maravilha, é uma herança indígena. A rede, herança indígena também. O chimarrão, assim como o tereré, os cantos usados pelos vaqueiros do Brasil do Norte a Sul, heranças indígenas. Sobre o banho diário, o que eu fiz aqui? Voltando embaixo. Voltando embaixo, perto de 5. Não voltou. Professor, Tem que ir lá para o último. o chimarrão não é patente gaúcha, não? Professor, não. O senhor tem certeza? Os índios do sul do Brasil usavam o costume de tomar o chimarrão com água quente ou fria. A erva mate torrada e socada, eles faziam eles pegavam um canudinho, amarravam fibra para fazer tipo um filtro. Então o gaúcho branco herdou isso do gaúcho do índio lá do sul, tá? Banho diário. Uma colega da minha filha foi fazer, como é que chama, intercâmbio numa família inglesa. Aí chegou lá em Londres, tinha se correspondido, né? Ela e a moça lá da mesma idade, lá de Londres, que depois viria morar no Brasil. Aí ela disse assim, olha, eu sei que vocês brasileiros não ligam muito de a gente perguntar coisas íntimas. Então eu queria perguntar, você tem aquela doença de pele aqui lá no Brasil? Que doença de pele? Eu soube que tem uma doença lá que vocês têm que tomar banho todo dia. Gente, herdou de... Detalhe, gente, eram 1440 tribos, não quer dizer que todas tomavam banho não, hein? Muito índio brasileiro é inimigo da água. Até hoje. Ok? A música, o carimbó e outros ritmos, herança indígena. Folclore, o carimbó, lendas, como a origem da mandioca, a origem do Guaraná, Saci, Yara, Mãe d'Água, Caipora, Coitatá, né? A cobra que come os olhos e por isso brilha no escuro, né? A Mãe do Ouro. Então são personagens do folclore de várias tribos indígenas e que passaram a fazer parte da cultura brasileira, principalmente no interior. Na arte, artesanato de vários tipos, herança indígena também, e muitas utilidades. A montaria, né? A canoa feita de tronco, muito usada na Amazônia, herança indígena. Uso do arco e flecha, zarabatana. Arco e flecha é interessante como é uma arma que existe em praticamente todas as culturas do mundo, né? É uma coisa, quem sabe foi extraterrestre, tudo certo. Tem uns doidos que tem essa teoria da conspiração aí. Tá? A casa feita de palha, flauta, o tipiti de espremer mandioca para tirar o caldo, né? Isso aí tudo são heranças indígenas usadas em muitas culturas do Brasil. Assim como ervas medicinais. Hoje existem ervas que são produtos medicinais usados pela medicina do planeta inteiro e que foram descobertos em plantas que os pajés, os curandeiros usavam. Séculos e séculos de pesquisa em campo, eles conheciam muitas plantas úteis. Eu fico triste de pensar quantas tribos podem ter sido extintas ou se misturaram na cidade, deixaram de ser índio, quanta cultura útil não se perdeu, né, nesse processo.
O índio, no começo, era mão de obra, era guia, ajudava a caçar escravo, inclusive outro índio. Gente, uma coisa para a gente pensar. Para um tapuia, um tamoio era tão estrangeiro quanto um francês ou um português. Quando a gente fala índio, a gente pensa, ah, não, era aquele monte de tribo amiga. Amigo, coisa nenhuma, eles viviam em guerra. Fazia parte da cultura deles a guerra. Um homem, em algumas tribos, um homem só passava a merecer respeito depois que ele tivesse matado pelo menos um homem. Tá? Então, eles eram guerreiros mesmo. E eles tinham essa visão. Tá? Por que que uma tribo lá na fundação do Rio de Janeiro, uma tribo se aliou aos portugueses e outra aos franceses? Tá? O Araribóia só foi ajudar os portugueses porque a tribo inimiga estava lá negociando com os franceses. Para eles, tá? Para os tamoios, obrigado. Para os tamoios, os temiminós eram tão estrangeiros quanto franceses quanto português. Entre 3 estrangeiros, deixa eu me aliar com o português para me ajudar contra eles. Entenderam? Então, não, a gente pode ter essa visão idílica, não. Eles ajudavam a caçar escravos também. Tá? Outra coisa que aconteceu no Brasil, saindo então dos índios, passando agora para os imigrantes e outras culturas. No século XIX, hoje em dia, qual é o país que tem maior influência cultural no mundo? Cultural. Cinema, teatro, história em quadrinho, livro, televisão. Estados Unidos, indiscutivelmente. E qual é a maior potência militar e comercial? Os mesmos Estados Unidos. No século XIX, aconteceu uma coisa interessantíssima. A maior potência global era a Inglaterra. Porém, culturalmente, a influência da França era maior, principalmente em Portugal e no Brasil. Então, no século XIX, a influência francesa era muito intensa, tanto antes quanto depois da independência. O chique era falar francês. A primeira revista de moda que saiu no Brasil, todinho em francês. Famílias muito ricas organizavam festas onde só se falava francês, no Brasil imperial. Tá? Então, a nossa cultura também foi muito influenciada pela cultura francesa. Isso aqui é um quadro, por exemplo, de Rugendas, pintor francês.